muito mais graça. Graça e paz, Brasil, boa noite. Boa noite, igreja brasileira. Boa noite, igreja de Cristo. Que bom ter você comigo, povo eleito, povo abençoado, povo de Deus. Como é bom ter vocês comigo mais uma vez nesse sábado. A pergunta é se você já comprou a sua pizza gigante ou já pediu a sua porção de batata frita com Coca-Cola. Eita! Nesse sabadão tá merecendo, hein? Tá merecendo ou não tá? Então corre que ainda dá tempo. Liga lá e já pede rapidinho pra chegar a sua pizza, porque tá começando o Muito Mais Graça. É isso mesmo, um dia antes aí do Silvio Santos roubar a atenção no domingão, Lael. A gente tá chegando no sábado. Antes do Silvio Santos matar o pessoal de rir e se divertir no domingo, a gente chega no sábado com muito mais graça aqui pra você de casa se divertir, ganhar conhecimento e muito mais do que isso, ativar ainda mais a força da sua fé. Eu fico me perguntando, Toninho, um dia, eu fico me perguntando, Joanes, se a gente imaginava um dia que o Google e o YouTube iriam nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Você já imaginou isso? Que o Google ia ser aquela ferramenta que você ia usar, que ia dar aquela ajuda? Isso ajuda muito a divulgar a verdade, né? Com certeza. Quantas pessoas não foram esclarecidas com esta... Nas pesquisas, né, Joanes? Nas pesquisas, de todo o ocorrido aí. Então, se você ainda não parou para estudar um pouquinho, para aprender um pouco, aproveite o sábado, assista conosco muito mais graça, que está começando agora. Levanta o som aí, meu querido, e tá comigo lá, Elson Azevedo. Ei, tamo junto. Mais uma vez para arrebentar nesse sábado gostoso. É nóis, mano. Irmão Joanes Sena. Eu tô num time maravilhoso aqui, meu amigo. E vou falar com vocês a verdade. Falar de herança é uma coisa maravilhosa. Falar de herança, imagina se você tem aí uma boa família que vai ter todo aquele dinheiro te esperando depois de certo tempo. Eita. Mas nós vamos falar de uma herança melhor ainda. Vamos falar da herança que o nosso Abba Pai conquistou para todos nós. E falar de herança é um pouquinho complicado, né, Joanes? Mas antes que tudo comece, dá uma olhada como vai ser o programa hoje e vem comigo, tá no ar muito mais graça. Eu tô passando aqui para agradecer cada um de vocês que doaram e ainda continua doando. Nós não paramos de recolher os alimentos, tá, gente? Nós doamos as cestas dos nossos sonhos e queremos continuar gerando vidas. Nós fizemos esses pacotes aqui, tá? Eu e Marli fizemos e ainda tem mais lá na casa da Marli. E nós estamos recolhendo, não paramos de recolher, tá? Porque esses alimentos aqui estão indo para a ONG por almas, não por palmas. Continuar unindo força, coragem e vamos para cima da fome e vamos ajudar aqueles nossos irmãos que estão em dificuldade. Um beijo. Que Jesus continue abençoando a cada um. E o projeto não vai parar enquanto Deus nos der vida. Essa palavra está dentro de nós. Hoje nós vivemos a palavra de Deus. Estamos de novo aqui, hein? Que maravilha! Mais um programa, muito mais graça. Nós sabemos
hoje, né, pela revelação da graça, que todas as religiões são fruto da imaginação humana. Qual é a 10ª carta na ordem escrita? Joane, vem cá, vem me Já ajudar. na primeira, não. Vou te dar as alternativas. Quero te fazer uma pergunta. Você quer casar comigo? Olha só, pessoal, falando de herança hoje, o que eu deduzi? Herança é uma coisa boa, né? É um direito, uma graça. Principalmente chamar- quando o pai é rico. Oh, meu Deus do céu, é Aí melhor a ainda. herança vem recheada. Ó, vamos começar assim, que eu acho que a gente vai chegar bem. Ele veio para os que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, os que creram no seu nome. Então, será que a gente pode começar a falar de herança aí? Quando o povo que era de Deus não o quis e os que não era dele o aceitou. Aí ele lhes deu algo ali. O que a gente pode falar desse começo aí, hein, gente? É um assunto bem profundo, Jones. Aquele contexto lá atrás era considerado Deus, né? Não todos os israelitas, né? Mas os que eram de Israel ali, né? Mas boa parte deles. Então, o que a gente entende é que posteriormente Deus manifestou seus filhos em outras nações para que eles pudessem experimentar a graça, né? O preço tão alto que foi pago ali naquela cruz para que ele pudesse estabelecer um novo e eterno pacto da graça de Deus. Então, ali quando ele falou sobre os que crerem, seriam então os que não eram considerados seus filhos, ou os que não eram considerados seu povo. Era um povo que não tinha ainda nenhum tipo de relação com Deus, era isso? Naquele contexto, né, Joanes? O povo judeu era um povo exclusivo de Deus. Só o povo judeu, só o povo. As demais nações eram consideradas todas ímpias, né? Todas nações pagãs. E naquela época, se você for analisar no contexto de países que existem por aí, a China mesmo, né, já existia já naquele contexto. Verdade, lá. Sim. Vários países existiam. É lógico que não tinha esse monte de país que tem hoje no planeta Terra aí, mas... Teve um amigo meu que até perguntou se não era na China, que era o Jardim do Éden, porque é um lugar que existe há muito tempo, né? Meu Deus o chinês é velho mesmo. Você concorda aí, Jones? Em termos, né? Vamos lá. Nós estamos aqui no bate-papo sobre esse assunto, e quando você me falou que o tema do programa de hoje seria herança, deixa eu analisar um pouco para a gente falar, né, desse assunto com mais profundidade, com mais clareza, que possa esclarecer, né, para os irmãos, tantos que já estão em graça e como aqueles que é da graça, mas ainda não entendeu, né, a sua posição, a sua herança, digamos assim. Entendi, né, a graça seria o ponto X de isso. partida. Então é o seguinte, a Bíblia tem centenas de vezes fala na palavra herança. Além de herdeiros e propriedade, né? Então, a primeira vez que a palavra herança aparece na Bíblia está em Gênesis 31, quando as esposas de Jacó, né, faz referência à herança que elas tinham na casa do pai delas. E de lá para cá, nós vemos, né, depois lá em Levíticos, também repete a palavra herança e vai aumentando, né, até chegar no Senhor Jesus Cristo, né, ainda nos dias da sua carne, quando ele fala pela primeira vez, né, na palavra herança, em Mateus 25, no verso 34, ele fala, naquele dia, né, ele diria, vinde bendito do meu Pai,
possuir o reino que é vos dado por herança, né? Dizendo ali aos benditos, aos escolhidos, aos eleitos. Então ali ele já começa a falar nesta herança dos filhos de Deus. Só que quem vai explicar melhor esse assunto sobre a herança de Deus, né, para nós, é o apóstolo Paulo, que teve a revelação da graça. Boa, boa. Pegou no tema certinho, Joás. Isso. Então, quando lá em Atos, capítulo 26, Paulo, diante ali do rei, né, ele dando o seu testemunho, como foi que aconteceu com ele, lá no versículo 17, 18, ele diz o seguinte, que o Senhor Jesus disse a ele, eu vou te livrar do povo e das nações. Eu até gostaria de ler o versículo que eu citei aqui, Atos, né, pode ler, no capítulo 26 e verso 17 e 18. Esta é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Diz o seguinte, Jesus falando para o apóstolo Paulo, eu te livrarei do povo e das nações gentílicas, as quais te enviarei. Então aqui ele está recitando o povo de Israel, né, que eram os judeus. Jesus diz, eu vou te livrar desse povo e vou te livrar também das nações gentílicas. Diz, porque lhe enviar Paulo aos gentios, para quê? Para lhe abrir os olhos e assim se converter das trevas à luz e da autoridade do adversário para Deus. De tal modo receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Então aqui Jesus estava deixando bem claro para Paulo o seguinte, que ele era o enviado dele para os gentios, que também tinha esta herança, porque a herança de Deus, ela foi nos otorgado, né? Nós ganhamos essa herança na cruz, porque Jesus é o herdeiro e aquele povo que vivia naquela época era co-herdeiro com ele. Boa, né? Então, quando ele pagou o preço, ele cumpriu os desígnios de Deus, ele herdou todo o reino, Jesus, e nós herdamos com ele. Então Paulo, ele diz para Paulo, olha, vai aos gentios, que quando você pregar, porque a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, a verdade, da graça. Então os olhos deles vão ser abertos. Por isso que nós falamos hoje, que nós temos olhos iluminados. Então me responde uma coisa aqui. Eu não sei se essa pergunta tem resposta, mas é uma pergunta que eu creio que o pessoal de casa vai fazer. Quando a gente fala então que Deus veio para os dele, isso até em graça hoje faz uma enorme diferença, porque tem coisas que a gente pratica que era só para os deles praticar, né? Por exemplo, aí as leis que o sistema implantou. Se o povo dele tivesse aceitado ele, teria também esse... Sim, até melhor, né? Inclusive, Paulo deixa bem claro quando ele escreve aos Romanos. No capítulo 4, verso 16, ele diz o seguinte: por consequente, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, que era o povo judeu, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Isso. A fé ela era exclusiva ao povo, aos filhos. Então nós herdamos o reino, nós herdamos a vida eterna pela fé. Entendido. Por isso que quando ele fala, escreve aos Éfesos, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós, gentios, fomos salvos pela graça. Né? Até os israelitas também, que foram salvos por Jesus, não foi mediante a obra da lei, porque a lei não salvava ninguém. Verdade. Né? Não tinha como. Então, eu ia perguntar isso agora, porque se os gentios receberam pela fé, teve N citações de Jesus virando para um povo judeu e dizendo: a sua fé te salvou. Isso, né? Inclusive, quando João escreve esse versículo que você leu aí, que você não citou a referência, mas isso aí é João 1,12, né? João diz: olha,
ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Então ali João, quando ele escreve essa carta, eu acredito que já foi no ano 60 e alguma coisa, a igreja gentílica já estava bem, né, estruturada. Aí os irmãos da circuncisão, que eram os apóstolos, perceberam que a salvação não era só dos judeus, dos israelitas, também dos gentios. O meu raciocínio no início foi que o povo exclusivo de Deus eram os judeus, tá? Lá em Moisés, lá atrás. Eu não estou falando aí em Paulo, não. Não, entendi. Eu estou falando lá atrás. Isso, o povo que foi escolhido seria esse. Como Deus sabia, tá? Porque Deus, ele é onipresente. Aliás, ele é soberano, né? E onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Como Deus sabia que o povo dele iria negar a ele, porque era um plano dele próprio, porque ele ia endurecer o coração dos seus para que eles, né, o povo judeu, que era o povo seu, rejeitasse o filho, que era o Cristo, e gerasse a salvação para os outros, e essa salvação pudesse atingir os demais filhos que ele já tinha colocado em outras nações naquele contexto. Ou seja, é um plano que foi muito bem arquitetado por Deus. Então Deus sabia que o povo ia negar ele, porque ele próprio ia endurecer o coração dele, do povo dele, o judeu. Tanto é que quem matou Jesus foi o povo judeu. Então, foi tudo um plano arquitetado. Então, quando o povo nega ele, por isso que João fala, veio para os seus não quiseram. Mas a todos os que quiseram, então, ou seja, ele já tinha manifestado a filiação dele em demais nações ali na região, próximo, e começou a esparramar em todas as nações, porque quando o evangelho fosse pregado o enviado da graça, que foi Paulo, né? Quando o evangelho fosse pregado por Paulo, porque Jesus mesmo não ia pregar ao povo judeu, ao povo gentil, né? Quando ele dialogou com a samaritana lá, né? Com a mulher de Samaria, ele falou com os discípulos para que eles não pregassem lá, porque ainda não era o momento certo. Porque ele ia levantar um homem chamado Paulo para que pudesse anunciar o evangelho da graça. Por isso que os gentios são salvos pela graça. Então, como foi um plano todo arquitetado por Deus, então ele endurece o coração dele, do povo dele, judeu, e para que a graça, para que o plano de salvação e para que a filiação de Deus pudesse ser manifestado em outras nações. O restante da terra. Sim. Quando dizem, então, que a herança é passada para os gentios, no caso eu vou frisar os gentios porque fala é a gente, né? Sim. Quando a herança, então, passa a ser dos gentios, Paulo que recebe, então, ali vamos dizer, o testamento. Fala aí com o Paulo, o pessoal tomou posse disso. Pra você ver, nos anos 56, né, provavelmente, Paulo, em Roma, lá no livro Romanos 8,17, fala: então somos co-herdeiros com Cristo. Sim. Por que Paulo, o que aconteceu ali que Paulo entendeu essa herança? Você sabe me dizer mais ou menos isso? Porque parece que em Romanos dá sequência às outras cartas, né? Romanos e aí vai as outras, não é isso? Por que Paulo naquele tempo foi chamado? Não cronologicamente, né? Porque as cartas não estão bem isso aí é uma suposição que Romanos seja a primeira, mas isso também eu penso assim, que a ordem dos fatores não altera o produto. Verdade. Bom, nós sabemos, nós que já temos os olhos iluminados, né? Entendemos hoje a graça. Nós sabemos que nós já reinamos com Cristo em vida, que nós já estamos na glória com Ele, espiritualmente, porque quando Paulo fala que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção, é nas regiões celestiais, são bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, elas acontecem consequentemente, né? Não é porque a pessoa faz um voto, ou faz uma campanha, ou porque ela pede que acontece, não. Isso acontece, primeiramente, quando a pessoa sabe usar, né, os seus conhecimentos, a sua honestidade, e recebe o dom também de adquirir aquelas bênçãos. A gente tem que ser grato a Deus por elas, mas não porque elas veem porque nós pedimos.
que as bênçãos materiais podem acontecer com todos. A Bíblia fala que o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. A chuva também para os bons e para os maus. E quando acontece uma tragédia, morre os maus e morre os bons também. Então, quer dizer, materialmente falando, as bênçãos são consequência das nossas atitudes, do nosso trabalho. Agora, as bênçãos espirituais, que são a herança de Deus para o seu povo, para nós, que é salvação eterna, vida eterna, e o reino de Deus, que foi... Por que Jesus era o herdeiro? Porque até então, o Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do homem ali, né? Ele ainda não tinha tomado posse do seu reino. Bom, então, quando Paulo fala que... Nós diz para os irmãos ali, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Porque Paulo sabia, né? Pela revelação, ele tinha recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitado, que todas as coisas iam se convergir em Cristo, exatamente no cumprimento de todas as profecias, que foi um cerco de Jerusalém e a destruição ali no ano 70. Então ali Cristo tomou posse do seu reino. Ele veio, né, fez justiça à nação de Israel, trazendo sobre eles o castigo, né, que foi prometido, e também se assentou no trono e reina eternamente. E nós que nascemos depois da cruz, porque Paulo e demais irmãos nasceram antes da cruz, então eles nasceram ainda como escravo, certo? Eles nasceram como escravo, e o escravo não tem direito à herança. E mesmo ele nascendo naquele tempo, ele também tomou posse dessa herança. Sim. Mas agora me responde uma coisa, Joanes. Quando Jesus caminhou aqui, cumpriu toda a lei, ele não era participante da vida de reino ainda, né? Ele estava vivendo e cumprindo a lei, certo? A maioria das perguntas que as pessoas às vezes têm dúvida na cabeça é porque elas acham que Paulo, ele recebe participação nas palavras, mas é como se ele estivesse dizendo. As pessoas ainda não entendem que o que Paulo revela foi o que Cristo ordenou. Para eles poderem ter um segmento de uma herança perfeita, eu teria que entender então que Jesus de Nazaré ressuscita e mostra a Paulo a continuação da herança. Eu tenho que entender isso. Na verdade, a ordem é o seguinte: Jesus de Nazaré morre. Sim. E quem ressuscita é o Cristo Senhor, Cristo né? Senhor. Que apesar de ele ter andado em corpo físico ali durante os 40 dias, mas aquilo ali foi para que os discípulos realmente vissem que ele tinha ressuscitado. Mas hoje ele não está mais com aquele corpo físico. Hoje ele é o Espírito, né? Sim. De Jesus. Cristo é o Espírito. Então é o mesmo Espírito que habita em nós. Então hoje nós somos o templo desse Espírito, né? Que é o próprio Deus em nós. E quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e poder, ele está dizendo o seguinte: tem um contexto que quando ele fala essas palavras, que ele estava ali explicando aqui aos irmãos sobre a questão de alimento, aquela coisa toda. Mas fala, gente, isso não é o reino de Deus, vocês não estão vivendo o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é justiça. Então hoje, é por isso que também ele fala lá em Gálatas, né, que aquele que pratica a obra da carne não herda do reino de Deus, porque não tem como. É como que você... Sem conexão de jeito nenhum. Porque o reino de Deus já está em nós, né? O reino de Deus já está na terra. Inclusive Jesus antecipou. Jesus de Nazaré disse: o reino de Deus está entre vós, ou está dentro de vós, dependendo da tradução. Então, como que nós herdamos o reino hoje, reinamos em vida? É quando nós praticamos o amor, a justiça, e nós procuramos ter paz com todos. Isso é viver o reino, porque o reino já está estabelecido. Papai, isso é viver o reino baseando-se no evangelho que Cristo Senhor revelou a Paulo. Em momento algum, Paulo tenta, porque a maioria das pessoas parece que faz a confusão, é na hora de separar que Cristo, quando falou alguma coisa, quando Jesus de Nazaré citou aquelas coisas, ele não estava citando para o mundo todo, ele estava citando para o povo dele.
Só que aí as pessoas começam a dizer, eu prefiro ouvir o que ele falou, que dá mais certo. Como que eu vou dizer que Paulo disse, sendo que o próprio Cristo, o próprio Jesus falou diferente? Eu tenho um amigo assim que ele falou assim, eu prefiro ficar com Jesus de Nazaré porque com Paulo, porque Paulo era pecador, era falho. Eu também escuto muito isso, eu também escutei muito isso. Infelizmente, isso é uma grande infantilidade, né? Meninice na fé e ainda não teve os olhos revelados. Porque a graça veio para tirar o pecado, como Paulo era pecador. Porque quando Jesus disse para Paulo, olha, você vai pregar os gentios para abrir os olhos deles, para que eles tenham os olhos abertos, iluminados, para entender, né, receber o dom da fé, era exatamente isso, né, que nós estamos falando hoje. Nós estamos hoje anunciando a graça pura, sem fermento, sem lei, para abrir os olhos dos irmãos, dos filhos de Deus, né, que está sobre a face da terra, para que viva e reina na herança que já é sua, porque nós não vamos alcançar a herança, nós já estamos vivendo a herança. Papai, seria então como se Jesus de Nazaré não viesse anunciar a herança, ele veio cumprir a lei. Apenas. Isso, ele falou sobre a herança. Anunciar o reino. Ele falou sobre a herança, né? Mas, inclusive, tem uma passagem que ele, não lembra agora a referência, mas ele diz o seguinte para os discípulos: olha, eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Uau, é mesmo? Isso. É mesmo? É João. Não escutei essa, não. É lá em João, né? Eu não sei qual cara. Então, ele fala, olha, tem muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Que era o quê? A revelação da graça. Exatamente. Entendeu? Mano, que legal. A revelação da graça. Tanto é que Pedro, depois de muitos anos, escrevendo a sua segunda carta, ele fala, olha, bem que o irmão Paulo escreveu muitas coisas difíceis de interpretar, mas tem sentido. Então, irmão Jones, é porque a maioria das pessoas, Lael, a gente tem esse problema, nós temos esse problema. Oferecemos o primeiro que vem na nossa mente. Porque não conhecemos a história toda, não pesquisamos, ainda não temos, né, igual a gente tem hoje, aquele entendimento de que é evangelho, o que é um livro histórico. Porque muitas famílias se baseiam no que os avós ensinaram para os pais, no que os bisavós ensinaram, mas há uma certa necessidade de deixar isso para trás e avançar para o que Paulo disse. É necessário isso? Sim, exatamente. Porque senão a pessoa não produz frutos. Porque é o seguinte... O fruto só é produzido na graça. Na lei não tem mais. O povo está insistindo. Falando de herança, olha que interessante. O povo hoje é assim, né? Eu nasci católico, vou morrer católico. Porque eu herdei essa herança dos meus pais. Eu não troco de religião por nada. Penso, Deus não é religião, para início de conversa. Aí o outro fala, eu nasci crente, vou morrer crente. É porque parece... a mesma coisa, tá a mesma coisa. Porque... Ou seja, o que eles estão negando? Esses que são filhos, né? Porque nem todos são. Mas esses que são filhos de Deus, que estão neste raciocínio, presta atenção. Eles estão negando a sua herança espiritual que foi estabelecida por Cristo, apregoado por Paulo, que se chama graça, que foi estabelecida. O novo pacto, o novo e vivo caminho, a graça de Deus. Eles estão ocultamente em suas mentes negando a Cristo, como Paulo falou, né? Está afastado de Cristo, Gálatas 5:4, ou seja, estão negando a sua herança para viver uma herança terrena de homens maus. Negando com todo o N possível. Olha, veja bem, infelizmente, a maioria dos cristãos, eles ainda esperam receber a herança. Sim. Algo que já é dele. Você está entendendo? E eu vou dar um exemplo aqui. Infelizmente, né, como você já sabe, eu perdi a minha mãe no ano passado. E meu pai já tem uns 8 anos. Então, agora, o que era deles, realmente agora, de fato, é meu e das minhas 2 irmãs. Certo? Sim. Então, nós já estamos usufruindo esta herança. E no caso é os aluguéis, né, das casas que eles deixaram para a gente. E quando nós resolver vender, nós vamos usufruir muito mais. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é o seguinte, quando Jesus consumou tudo na cruz do Calvário, e
cumprindo aquele período ali, que a Escritura tinha encerrado tudo debaixo do pecado, ele veio trazendo salvação àqueles que o esperavam para a salvação, sem pecado, porque ele tinha tirado o pecado do mundo. Está lá, né, no livro de Hebreus, fala que ele foi, levou o pecado e voltaria sem pecado para a salvação daqueles que o guardavam. Então, assim, aqueles ainda não estavam, apesar de estar vivendo já na graça, porém debaixo da lei ainda, porque a lei ainda estava em vigor, até que se cumprisse aquele período ali, né? E então, quando toda a Escritura se cumpriu, no ano 70 ali, com a destruição de Jerusalém, o cerco de Jerusalém, cumpriu as 70 semanas de Daniel, daquele período para cá, foram liberados a herança. Então, todos já estamos na herança. Então, assim, então hoje eu já estou usufruindo dessa herança eterna. Então o contrato é a cruz. Ali na Isso, cruz. ali na cruz foi assinado o contrato, né? Sim. É porque então parece que as pessoas não sabem o valor do que rolou ali. Então, assim, quando né? você assina um contrato, Sabe precisa depois de ter uma baixa da hipoteca, certo? É o que aconteceu no ano 70. Eu, por exemplo, comprei um apartamento pelo leilão, paguei tudo, aí demorou 8 meses para dar baixa na hipoteca para eu poder vender o apartamento. Até então não podia, ele estava ainda. Então, depois que deu baixa na hipoteca, eu estava liberado para vender. Então, a herança que nós recebemos lá na cruz, nós, inclusive, que estamos hoje no século 21, já nascemos salvos e livres. Exatamente. Com todo o Sem pacote da pecado. graça, entendeu? Sem pecado. Já reinamos em vida. Sem se comportar com o sofrimento dos antigos, pessoal. É isso. Isso, não temos que ter medo de inferno, de diabo, medo de nada. Nós já Foi estamos. vencido na cruz. Já foi qualquer vencido. A morte impedimento. foi vencida na cruz. A morte chamava Moisés. Então, pra Ministério gente de entender morte. aqui, porque a gente aprendeu quando era pequeno, de respeito à religião do próximo. Todas as pessoas que a gente tenta pôr um pouco de conhecimento na cabeça, principalmente comigo, graças a Deus não foi assim, mas todas as pessoas que eu tento pôr um pouco de conhecimento, eles viram para esse lado. Não, religião não se discute, você está acreditando numa coisa e a gente acredita em outra. Mal sabia eles que nós, sem lermos, Esquece religião. não, filho. Lael, nós sem ler acredita em tudo. É, verdade. Sem ler, acreditamos em tudo. Ah, se falar lá, o diabo tá lá em cima da laje, a pessoa acredita. Se falar aquele meteoro ali é o sinal do fim do mundo, a pessoa acredita. Agora me responda, por que então que Jesus deu todos os vereditos na cruz, assinou ali tetelestai e acabou e falou com Paulo? Por que que eu devo acreditar em Paulo? Na verdade, nós acreditamos assim, não é exatamente nele, não é, né? não é em Paulo em si, né? É porque as pessoas falam assim, mas vocês estão seguindo a Paulo, eu sigo a Cristo. Vai estudar as cartas dele que você vai descobrir que você não está seguindo a Cristo. Está seguindo a Moisés. Paulo chegou a ver Cristo em dias de carne? Não. Ele não há relatos não disso. conheceu ele, não tem relatos, não. O que acontece é o seguinte, a palavra de Deus começou em Paulo e à medida que ele foi pregando ali, foi manifestando aos santos ali. Então a palavra de Deus começou a ser pregada em Paulo, antes era escritura, tudo antes era escritura. Então o que Paulo prega é o início da palavra de Deus e hoje essa palavra está dentro de nós. Hoje nós vivemos a palavra de Deus, não a escritura. Na verdade, no início, né, foi falado a questão dos escolhidos, né, daqueles que aceitou e não aceitou Jesus, recusou Jesus. Se nós analisarmos bem, nós, né, pelo entendimento que nós já temos, Jesus falou várias vezes que aquela geração dele, contemporânea a ele, era a pior geração de Israel. Sim, era ali era a pior geração de decadência Israel. total do povo ali de Israel. era a geração mais, ele fala, geração perversa, geração iníqua. E ele diz, olha, vocês vão pagar por todos os pecados do povo de Israel. Nossa. Nós vamos cobrar, inclusive... O Apocalipse. Isso. E falou, olha, nós vamos cobrar, vai ser cobrado de vocês até o sangue de Abel. Entendeu? Até o sangue de Abel vai ser cobrado de vocês. Isso? Isso.
Então, assim... Você lembra, João, onde está escrito isso? Ou não tem um... Tá em Lucas 21, Mateus 24. Caraca, eu não né? tinha... Lucas 21. Eu li anteontem. Eu já me perguntei, falei, pô, Deus, Mateus Deus, 16 celular. também, Eu já me mas perguntei depois por quê. nós vamos deixar na descrição do vídeo essas referências. Eu me perguntava por que tinha matado o pessoal na espada. Eu falei, não, matou um Jerusalém. Agora eu entendo, porque era Mas a pior geração pior que geração. teve. Isso, então Por isso, assim... é o que eu costumo falar nas mensagens lá. Para Deus ter descer do céu e pisar na terra é porque o negócio já estava feio mesmo. Né? Isso, e outra, então assim, como nós sabemos que há duas sementes, né? Havia duas sementes ali Sim. na terra, que eram os carnais e os espirituais. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne ali daquele povo, mas só deram ouvido à voz, né, do Espírito Santo quem era ovelha. Porque o próprio Jesus falou certa vez, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. E outra vez ele disse, vocês não me ouvem porque não são minhas ovelhas. Então, quer dizer, havia ali pessoas que eram ovelha dele e não dele. E que eu Sim. creio que era a maioria que não era dele, porque Sim, a com maioria certeza. queria ver ele morto, né? Às vezes, então, as pessoas não se encontram ainda no sacrifício da cruz, né, cara? Porque a Bíblia, nas Escrituras está escrito que quando ele morre, nós também morremos. Quando ele ressuscitou, também ressuscitamos. Estamos com ele, Participamos da sua morte. Na sua morte, nós somos todos batizados, né? Se a pessoa, então, não entende que aconteceu isso tudo com ela lá na cruz, ela não vai entender, então, o que Cristo falou com Paulo. Porque se olhar, Joanes, pelo lado que igual o Lael falou, que pessoas perguntam, vocês acreditam em Paulo? Se olhar pelo lado a gente está acreditando em Paulo, também seria errado acreditar, então, nos outros livros que Mateus escreveu, que então, Moisés escreveu. Não podia ter então nome de não acredita ninguém. em nada não, filho. Então não é demais você continuar lendo e passar eu vou desenhar para ver se a gente entende. Tem que entender, pessoal, que o que falou com Moisés foi retirado depois, passou para Cristo, lançou em Paulo e veio para todos os eleitos. Isso. Inclusive, as 14 epístolas que Paulo escreveu é o filtro da Bíblia. Exatamente. Uala! Isso. As 14 epístolas é o filtro da Bíblia. Se a pessoa não passar por esse filtro, infelizmente, ele vai viver no engano. É tão sério que Paulo vai falar lá aos Gálatas capítulo 1, né? Se alguém pregar outro evangelho além do que eu estou pregando, é anátema. Isso sempre me pegou. Eu ficava nessa interrogação, falava, depois que eu li ele falando isso, que se outro, até ele mesmo viesse outro ou dia... Ou até um anjo manifestasse e falasse pregasse, o contrário, já estaria errado. Gálatas 1, Mas 6. ainda tem uma perguntinha aí que não quer calar. Eu imagino o seguinte, porque você não pode... Deus não pega um eleito dele mais e joga no inferno por causa das suas obras carnais. Sim. Né? O que seriam as obras carnais? Seriam a luxúria, lascívia, essas coisas. Todos os desejos da carne, isso. né? Agora, o que nos faria deixar de sermos eleitos com a herança? Se a carne não tira a herança, o que tiraria essa herança? Nada. Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus. Então, por que a pessoa não pode seguir uma religião que ela quis e continuar tendo direito a essa herança? A salvação não independe do que ela faz ou deixa de fazer. Segura Depende um pouquinho que nós vamos entrar nessa parte aí. Por que então a gente defende muitas pessoas? Defende não. Eu jamais vou chegar aqui e falar que Deus vai mandar uma prostituta, um assassino. Eu não estou aqui para isso. Nós não estamos aqui para isso, para denunciar ninguém. Acho que o Evangelho da Graça também não está aqui para denunciar ninguém. Eu acho. Agora eu vou especificar o meu achar. Porque também está escrito lá, nós não julgueis ensinar ninguém nada. Mas aonde encontra então um programa com o título Em Graça? Para ensinar os eleitos o seu papel como herdeiros. Sim. Porque, gente, é incrível como que os eleitos também complicam um pouco as coisas. A gente precisa ser mais unidos e entender a situação. Mas antes disso, a gente vai agora assistir
o quadro Mulheres Inovadoras com a Júnia Kátia. E já já a gente volta continuando com esse assunto. E o programa tá maravilhoso. Olha o que você ainda vai ver. Dá uma olhadinha aí. Qual é a 10ª carta na ordem escrita? Joane, vem cá, me ajudar. Já na primeira, não. Vou te dar as alternativas. Então fica com a gente já volta já no Muito Mais Graça. Fica comigo. Mais um programa Muito Mais Graça e também falando sobre mulheres inovadoras. Olha só, hoje eu vim com um look jovem. Alguém me falou assim antes, assim, nossa, você hoje está com um look jovial, tira o óculos. Aí eu coloquei o óculos, ah não, esse óculos está muito feio, tira esse óculos. Eu peguei, tirei o óculos e falei, cantei pra ela assim: você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Então aproveite hoje, aproveite agora, porque amanhã pode ser tarde. Gente, é brincadeira, tá? É só pra descontrair. Nós estamos mais uma vez aqui porque Deus permitiu. Nosso Abba permitiu estarmos aqui mais uma vez. E hoje, o tema, gente... Mas antes, olha só, vou mostrar pra vocês. Hoje eu estou combinando meu brinco, a blusinha, né? Meia estação, porque isso aqui é uma renda. Não está fazendo frio, mas eu coloquei essa manga aqui só pra mostrar pra vocês. É uma blusa de manga comprida, mas é uma renda. E o anel, combinando. Fiz uma maquiagem. Eu não sei se vocês gostam desse look, mas eu acho que ficou bom pra mim. E ela falou comigo assim, nossa, você tá muito jovem hoje, põe uma maquiagem mais jovem. Eu falei, não tem como, gatinha. Mas ela, não, assim tá legal, vai assim mesmo. Eu falei com ela, não, eu vou topar a sua ideia. Vou topar a sua ideia, sabe por quê? Porque o meu espírito é jovem. Eu vou ser jovem pra sempre. O espírito não envelhece, o que envelhece é a nossa carne, né? A nossa carne de nada vale. Então, eu posso ser o que eu quiser, porque eu sou filha do Abba, eu sou filha de Deus. O nosso paizinho, ele não nos vê como as pessoas nos veem, velho, capenga, andando mancando, com os cabelos branquinhos. O nosso Abba, ele nos vê o Espírito, por isso que ele é chamado Pai dos Espíritos. E hoje, olha só o nosso tema, herança. O que você entende por herança? Eu, na minha concepção, anteriormente à graça, herança poderia ser com dois significados. Primeiro, o que os meus pais têm para deixar para mim em valor financeiro, como um lote, uma casa, dinheiro no banco, que não é, né, o que está em pauta. E uma outra herança, que é a herança espiritual. É dessa herança que nós iremos falar. E será que nós somos merecedores dessa herança? Eu fico me pensando, quando eu era pequena, a gente vivia uma vida muito assim, simples. A gente não passava falta das coisas, mas vivia uma vida simples. Mas eu sempre me imaginava assim, numa fazenda, num sítio, tendo muito gado para tirar leite, cavalo para eu poder passear a cavalo, ter carro, ter uma fazenda muito bela para fazer uma festa. Mas isso não aconteceu comigo, porque eu nasci numa família humilde. Mas se de repente eu descubro que alguém da minha família me deixou uma herança, qual seria a minha reação? Então,
Esse é o nosso tema. Qual seria a minha reação se eu passasse de pobre financeiramente para rica? Mas o que eu vou falar para vocês hoje é um assunto muito sério, a respeito da nossa herança espiritual. E o nosso bate-papo de hoje é com relação ao nosso direito à herança. Sim, talvez você não tenha nem noção de que tem uma herança espiritual te aguardando. Por isso estamos aqui hoje para te dizer, para te informar, te alertar que você faz parte de uma herança eternamente milionária, a herança dos filhos de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, a partir dos versículos 15 até o 17, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, não é verdade? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra nos ensina algo muito importante e que devemos nos atentar. Após recebermos a filiação de sermos considerados filhos de Deus, temos também direito à herança. Porque se os nossos pais terrenos nos deixam algo de valor, e quando eles deixam em testamento isso nós recebemos, Deus também, como nosso Pai, Ele é Pai dos Espíritos, Ele também tem uma herança para os filhos, que somos nós. E é uma herança que nos coloca em outro nível, não de escravos, mas de filhos. Deu para perceber isso, irmãos? Somos filhos e herdeiros de Deus, do nosso Abba. Porém, antes de falarmos dessa herança e dizer quem são os que têm direito ou não, vamos primeiro a uma pequena pausa de falar o que é ser herdeiro. E quem é que são os herdeiros? Herdeiro é somente aqueles que são filhos. Não tem como o pai deixar alguma coisa para um vizinho, a não ser que ele deixe por testamento, não é verdade? Herdeiro é para quem é filho. A Bíblia mesmo nos mostra que Deus enviou o seu único filho, mas nós sabemos que ele se fez filho, se fez carne, veio à terra em forma de homem para cumprir tudo que deveria ser cumprido. E quando nós ouvimos dizer, ai, eu vou dormir porque eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, as pessoas chamam Deus de Pai. Eu quero te dizer uma coisa, não é todo mundo que é filho de Deus. Sim, não é todo mundo que é filho de Deus. O livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é muito sério, meus amados. Verifiquemos o que diz o livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E quando Cristo ressuscitado chegou à glória, olha só o que ele disse. Está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 13. Eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Daí, começamos a ter uma nova mentalidade do Cristo. Agora ele já é chamado o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. A vinda dele, ele era unigênito. Unigênito significa apenas um. Agora ele já passa a ser o primogênito, o primeiro de muitos. E Jesus, ele veio à terra para que fossem gerados filhos para Deus.
Olha que bênção, que graça. Porém, nós somos filhos espirituais, já que temos nossos pais que nos geraram em carne. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, fala que Deus é Pai dos Espíritos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, nós o respeitamos, nós respeitamos os nossos pais terrenos. Então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? E daí? Como descobrimos que somos filhos de Deus? No momento em que rendemos a Ele, que reconhecemos o senhorio de Cristo. Senhorio significa que Ele é o Senhor. Ele tem o domínio ou o direito do Senhor sobre algo. Ele tem o mando, a autoridade. Ele tem autoridade sobre nós. Porque quando nós somos filhos carnais, nós obedecemos os nossos pais. A Deus, ao nosso Abba, nós nos rendemos muito mais. Porque nós sabemos que nós devemos obedecer aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Ele quer o melhor para nós, não é verdade? E quando temos a experiência do novo nascimento, não o carnal, mas o espiritual, uma nova vida, uma vida de santidade, de obediência, que não é uma vida natural, e sim uma vida espiritual. Isso tudo tem a ver com herança. A Bíblia, ela tem várias maneiras de nos explicar isso. De nascer de novo, podemos dizer que é conversão, novo nascimento, regeneração. Porém, acontece algo diferente em nossas vidas quando deixamos a condição de escravos e passamos a nos sentir como filhos. Tomando como exemplo nossos pais, eles nos criam, deixam bens para que desfrutemos desses bens que eles trabalharam a vida toda para obter, e quando morrem, nos deixam em testamento esses bens. E como saberemos que herança o nosso Abba nos deixou? Quando lemos que temos uma herança, ele não está falando somente de um céu que nos aguarda. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23, diz: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, tudo é nosso, tudo que Deus tem para nós, porque Ele é nosso Pai. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Quando a Bíblia menciona a parábola do filho pródigo, nós temos que ter aquela mentalidade. Olha só, podemos notar que a herança que o filho que ficou na casa estava usufruindo daquela herança era muito melhor do que aquele filho que foi embora, que deixou a sua família para viver dissolutamente. O que muitos não entendem, que ser filho de Deus não é somente herdarmos tudo quando nós chegarmos aos céus. Já podemos desfrutar dessa herança agora, hoje, já em vida. Nós reinamos em vida, nós temos esse direito de receber o melhor de Deus para as nossas vidas. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Abba, Pai, olha que maravilha! Nós o veremos como Ele é. Nós teremos um corpo transformado. O nosso espírito será transformado. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: bendito seja o Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar como uma folha, como uma flor que murcha quando não tem água. Essa nossa herança, ela está guardada no céu para nós. E nós, como os filhos, muitas vezes desprezamos o que Deus, o nosso Pai, nos dá. Ele nos dá o melhor e muitas vezes ignoramos. O livro de Romanos, capítulo 5, versículos 2 a 5 diz: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida diz que é agora, não é aquela está longe, esta vida. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora nós continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Que maravilha, irmãos! Eu fico assim emocionada de falar que eu sou filha. E muitos de vocês que estão aí escutando do outro lado, vendo esse vídeo, podem se considerar filhos também, filhos obedientes, porque você faz uso da sua fé, então você pode se considerar um filho. Você obedece ao seu Pai, ao Pai dos Espíritos? Você vive essa graça que foi dada para você? Se considere um filho, se considere um eleito. Há uma esperança em que precisamos aplicar, mas nós vamos aplicar fé, perseverança e maturidade. Sim, nós precisamos primeiro de maturidade para usufruirmos da herança que Deus tem para nós. Por quê? Se nós recebemos uma herança quando a gente é criança, a gente vai ter um tutor para tomar conta daquela herança. O tutor não vai deixar que nós possamos gastar o nosso dinheiro, né? Podemos dizer assim, o nosso tutor, ele não vai deixar que nós gastemos o nosso dinheiro antes de fazer a maioridade. Assim também é Deus, o nosso Abba conosco. Quando Ele vê em nós a maturidade espiritual, aí é a hora do nosso agir, do nosso trabalhar, do nosso voluntariar, do nosso obedecer ao chamado. Porque, olha só o que fala. Nós precisamos de maturidade para usufruirmos da herança que Deus tem para nós. Quando nós somos criança, nós não podemos usar os bens que recebemos. E assim é também a herança que Deus tem para nós. É simples assim. Ele espera de nós maturidade. Pois como Ele vai entregar para nós uma herança se nós não estivermos preparados para usufruir dessa herança? Se nós não tivermos uma maturidade espiritual para usufruir dessa herança, nós não podemos pegar. É como se fosse uma criança ou um escravo. Ele é considerado impróprio para o uso daquela herança. Eu quero dizer uma coisa para você. Tome posse da sua graça. Tome posse da sua herança. É uma coisa muito séria e importante. Nós somos regidos por uma lei espiritual. Deus dá e nós tomamos posse. É como você vai ao supermercado, faz uma compra. Antes de você passar o seu carrinho pelo caixa, a compra ainda não é sua. Mas assim que você passa no caixa e paga, a compra é sua. A herança é a mesma coisa. Quando se escreve um testamento e você vai até o juiz e ele fala, você já pode tomar posse da sua herança, você pode fazer com ela o que quiser. Pode doar, pode gastar, pode não gastar, pode deixar no banco, pode viajar, pode fazer o que for. Agora, a herança que Deus tem para nós é uma coisa muito séria. Nós temos que tomar posse dessa herança com fé. E diante dessa lei espiritual, eu lhe pergunto, o que você está esperando para tomar posse da herança que para você foi conquistada lá na cruz, quando Jesus morreu? O que você está esperando para tomar posse da graça
e da bênção. Jesus já fez a parte dele. Agora, cabe a você, eleito, filho de Deus, tomar posse e viver a alegria de ser filho de Deus. Tome posse dessa herança de ser chamado filho de Deus e você poder chamá-lo de papai, de Abba. Nós continuaremos a falar sobre esse assunto no próximo programa. Nós temos muita coisa ainda a desvendar sobre herança. Nós iremos descobrir qual é a herança que Deus tem para mim e para você nessa vida, reinando em perfeita vitória. Você já reina em perfeita vitória? Eu já reino em perfeita vitória. Tome posse dessa graça que Deus deixou para você. Jesus, ele conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda vida tem um hino que fala assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Nada pode resistir à sua fé. Quando você colocar a sua fé em ação, você vai receber a herança que Deus tem para a sua vida. Então tome posse primeiro da sua fé, maturidade e perseverança. São essas 3 palavrinhas que eu quero deixar para vocês, para o próximo programa, para que nós possamos desvendar esse mistério da graça. Fé, maturidade e perseverança. E eu deixo um abraço para todas as mulheres lindas desse Muito Mais Graça, para todas as mulheres desse nosso Brasil imenso, desse Brasil lindo. Eu deixo um abraço muito carinhoso para as minhas irmãs Jussara, Josiane, para minha mãe, Maria das Graças, para minha sobrinha Ana Júlia. Um abraço para minha nora Cristiane, para as minhas netas Laura, que está fazendo hoje 6 aninhos, vovó te ama. Para minha netinha Luna, que está fazendo 45 dias. Para todas as mulheres desse YouTube, para as mulheres do Facebook também que irão ver esse vídeo. E um abraço muito grande para Priscila, que é a esposa do Bruno. E eu vou deixar agora essas 3 palavrinhas para vocês ficarem aí pensando para o próximo programa: fé, perseverança e maturidade. Anotem aí, porque no próximo programa nós iremos falar sobre isso. Um abraço grande, grande, muito grande para vocês. Um beijo a todos desse YouTube e é com você, Bruninho. Tchau, tchau. Isso aí, estamos de volta. Obrigado, Júnior, por lindas instruções, viu? Muito obrigado por isso. Falar de herança com essa propriedade. Eu tenho certeza que os eleitos vão filtrar cada palavrinha dessa aí e vão entender a sua posição. Mas voltando aqui naquilo que a gente falou no último bloco, por que que as obras da carne, Deus vai fazer uma pessoa, ele vai ser disciplinado, mas em relação a pessoa, a um herdeiro de Deus, escolher outras religiões? Como que seria então ver isso biblicamente? Bom, nós sabemos hoje, né, pela revelação da graça, que todas as religiões são fruto da imaginação humana. Quando fala de religião, Jones, o Jones está aqui, pessoal, por quê? Porque a gente juntos temos mais conhecimento do que só 2. Se vir amanhã mais um, serão 4. Então eu convidei ele, poxa, Jones, continua vindo, vamos conversar, né, Lael? E isso com certeza é gerar igreja. Com certeza estamos sendo igreja aqui mais uma vez. Mas continua aí. Então significa que é uma criação humana. Sim, porque quando Paulo fala que nós devemos levar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, para que tenhamos a mente dele,
é exatamente isso, porque com a mente humana é cheia de lógica, é cheia de raciocínio, é cheia de achismo. Então, todas as religiões, né, foram criadas pela mente humana. Começou lá na descendência de Cã, né? Os cananeus é que começaram essa ideia de religião. Tanto é que você vê desde o princípio Deus pedindo pouco para... Não, aqueles que adoravam a Deus era porque já tinha ali a essência de Deus, que, né, Noé, depois do dilúvio, fez um holocausto, né, ofereceu a Deus um sacrifício e tal, mas as religiões vieram depois, aí foi criado, inventado os deuses e tal. Então, assim, o eleito de Deus, enquanto ele não for salvo na mente, não tiver a mente de Cristo, ele continua sendo um salvo, sendo um herdeiro, porém sem usufruir. Sem ativar na terra. Sem tomar posse. Então, todas as religiões que existem, incluindo o cristianismo, que é uma religião, e todas as outras demais, né, que existe por aí, são tudo fruto de imaginação. Invenção humana. É uma perca de tempo as pessoas ficar seguindo esses rituais. Agora, quando a pessoa reúne para prestar um culto a Deus, isso não é religião. É em Cristo. Não é religião. Isso aí é o que Jesus falou, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei, né? Ali no meio deles, quer dizer, junto com eles, dentro deles. Então, aqui, por exemplo, nós estamos prestando um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Verdade. Sim. Nós estamos aqui compartilhando os conhecimentos, revelações que nós temos. Mas nós não temos aqui uma religião. Nós temos aqui uma mente renovada, a mente de Cristo. É porque isso foi implantado na mente do homem que falar de Deus é falar de religião. E o pior que também eles ainda... Aí eles olham para o programa e falam, vocês são religião. Não, aonde? Como? Ai, meu Deus. Como? Ainda dentro disso, as pessoas ainda criam um medo de desmentir as mentiras. Sim. Né? Você vira para ele e fala assim, não, amado, você não precisa mais subir uma escada de joelhos ou rapar a cabeça para chamar a atenção de Deus. Eles vão falar assim, não, tem sim. Isso porque eu não quero citar os mais. Porque a religião ensina isso para eles. Se eles lessem, né? Inclusive eu citei aqui o versículo de Romanos, né? Quando Paulo fala que é gratuito, pela fé. Já foi tudo nos dado gratuitamente. Porque graça significa favor imerecível. Então nós recebemos o favor de Deus. Hoje nós que nascemos depois da cruz, já nascemos com o pacote da graça completo. Nós temos o pacote completo. Nós somos santificados, justificados, eleitos, né, mais do que vencedores. Nós temos vida eterna. Tudo já nos foi nos dado. Agora nós temos que viver isso aí. Agora, as outras coisas são passatempo. Verdade, pessoal, verdade. É invenção. Temos que entender, então, essa parte de que quando Deus se manifestou em Jesus, você quer ver uma coisa ele desfez a dívida, né? Você quer ver uma coisa interessante? Vamos brincar um pouquinho. A pessoa fala assim, a pessoa não é de Deus, não tem espiritualidade nenhuma, porque somente os filhos que são espíritos, né? Aí eles falam assim, eu estou aqui buscando a minha espiritualidade. Como se a carne pudesse fazer algo naquele momento. O filho da carne buscando espiritualidade é impossível. Não, e ainda tem uns que falam, você tem que desenvolver a sua espiritualidade. Desenvolver. Eles são filhos da carne, como vai desenvolver a espiritualidade? E acaba que é a graça que é mal educada, Então é a graça que é mal educada. Você pode virar para alguém e definir o tamanho da vida espiritual dela, mas ela não pode virar para você e te mostrar onde está escrito as verdades que desmente o sistema. Então, porque muitas das vezes eu ficava pensando, mas poxa, nós somos a geração, quando eu conheci a graça, eu falei, das duas a uma, ou eu alcancei a verdade que me libertou, ou eu virei o que se opõe a Deus. Mas é simples, é só ir na Bíblia e você vai entender que você não se opõe ao ar. Você está favorecendo o que ele trouxe para a terra. Tem alguma dívida que Deus ainda quer que o homem conserte, Joanes? Não, tudo foi pago na cruz. Uai,
Nenhuma. Se alguém quiser pagar alguma coisa, igual tem muitos aí pagando, infelizmente eles estão menosprezando o que Cristo fez. Rasgando a herança. Está dizendo, Senhor, sinto muito, mas o que o Senhor fez não foi suficiente, eu vou ter que fazer minha parte. Existe a maneira E correta? vai ser escravo a vida toda. É isso que eu ia falar Vai ser agora. salvo pelo fogo. Não como diz o apóstolo Paulo. não existe a maneira correta, mas lógico, a graça requer que você se policie. A graça requer que você se comporte até melhor do que o sistema, se a gente for entender. Com certeza. Ela tem os mesmos caminhos em questão de postura, ela requer isso, né? O seu testemunho. Sim, porque viver na graça é viver o amor de Cristo. Verdade. Se você falha na carne e continua falhando, é porque você não está dando lugar ao amor. Verdade. Então, quando você entende a graça de Deus, você passa a amar o próximo como a ti mesmo. Você não vai querer nada de mal para ele. Não vai querer traí-lo, não vai querer roubá-lo, matá-lo, machucá-lo, desejar mal a ele, nem levantar falsa testemunha a ele. Pelo contrário, você vai amparar, ajudá-lo. Isso é graça, isso é amor. Isso sim é gerar o espírito de vida que gera herança, que gera Cristo, que gera um planeta segundo a vontade de Deus. Agora, Exatamente. a consequência então da pessoa só querer obedecer ao que Jesus de Nazaré falou com os discípulos é ganhar as dores do povo do antigo pacto. Não ganha herança. É uma burrice espiritual Só ganha as tremenda. dores, porque, sinceramente, cara, eu conheço pessoa do sistema aí, denominacional aí, que eu não vou nem citar, e eu não vejo nem sorrir, cara. Eu não vejo essa pessoa ter o prazer de nada. É porque a pessoa vive amargurado, né? A pessoa vive angustiado, Fora inclusive. aqueles, Jones, que falam assim, não, eu não vivo amargurado dentro desse sistema, não. Eu tô Não. em paz. Pois na A verdade, religião só gera isso pessoas é, depressivas. isso são fatos, né? Pelas pesquisas. E a grande maioria das pessoas que hoje sofrem com depressão, angústia e até cometem suicídio são religiosos. Verdade. São pessoas envolvidas com a religião. Pra você ter ideia, no ano no ano 2019 morreram parece que 178 pastores no Brasil com suicídio. Só em Minas foi 18. Pastores. Entendeu? Pastores, pessoas que então assim, e fora Fruto da porque religião. isso porque não é divulgado na mídia, porque suicídio não divulga para não incentivar. Não pode, Mas só que por trás dos bastidores tem todo o relato de tudo. Então assim, Exatamente. talvez foi Verdade, até mais Jones. pessoas que morreram sim. Então hoje assim é muito comum você ver uma pessoa, né, que fala em Deus o tempo todo, mas você vê que a pessoa é uma pessoa angustiada, é uma pessoa deprimida. Ela toma ansiolítico, a maioria hoje toma remédio, porque ele vive numa angústia, num medo, entendeu? Medo de tudo. Quando eu era da religião, os cultos eram igual um culto fúnebre. Aquelas músicas fúnebres. Parece que você tá levando o caixão do defunto para ser enterrado. Não, é tenso. É muito depressivo. É Sai tenso. da depressão, vem pra Primeiro, gente, que o que eu começo a entender é que tem pessoas que aproveitam da nossa ignorância. Infelizmente, tem gente que aproveita do fato das outras pessoas não saberem a verdade, né? Sim. Outras se oferecem para não saber a verdade. Outras defendem a mentira. E outros estão lendo e tentando compartilhar com as outras pessoas, que é o meu caso. Eu amo falar da graça. Jones, você hoje aqui, depois de ter aprendido todos os dois processos, com certeza vive e viverá até seus últimos dias na graça. Amém. Graça pura. Ah, papai, você É, pode tá muito bom. bem. Graça. Pode dizer Mais mesmo, graça. Laelzão? Com certeza. Se você pudesse então dar um recado, Lael, rapidinho, para o seu amado irmão que tá vendo do outro lado. Não, porque tem um eleito que tá vendo ali, esse recado não é para ele. O recado é para esse que ainda tá na dúvida. Com carinho, com amor, o que você falaria para ele? O Lael, que cuida da sua filha, que não tá na frente das câmeras. Eu falaria para esse amado irmão, para que ele possa
buscar a entender na própria Bíblia que ele tem dentro da casa dele o que é a graça de Deus na vida dele. Jesus de Nazaré não pregou graça. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. A graça foi apregoada pelo apóstolo Paulo. Quer conhecer a graça, quer viver a graça? Aprenda aquilo que Paulo ensinou em suas 14 epístolas. Pratica, porque aí você vai estar demonstrando o seu amor ao seu Deus. Ah, papai. Você, Jones, falaria o quê para esse abençoado que ainda está entre o muro de lá e o muro de cá? Fala para ele, Jones, como o Jones, pai de família, para ele entender que você vai se identificar com ele agora, ou com ela. Olha, o meu recado para você, irmão, irmã, que está nos ouvindo, né, que ainda não teve essa revelação, como nós tivemos, graças a Deus, é que você tome posse daquilo que já é seu, que você desfrute dessas maravilhas, né, que é a herança que foi conquistada na cruz, e que lança fora todo o medo. A Bíblia fala, lança fora todo o medo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, pelo contrário, nos deu um espírito de poder. Então o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, é poder puro, que é maior do que qualquer coisa que está aí fora. Amém, irmãos? Poder Toma posse. puro, que limpeza. Eu falaria o seguinte, eu, Bruninho aqui, ó, a gente falava lá no sistema, né, Popó, o pozinho, Popó da terra. a rapinha do tacho, não. Eu, Bruninho aqui, ó, que fui escolhido, amado, purificado e limpo lá na morte do meu Cristo. Lá na morte de Jesus, Cristo me levou ali, também fui com ele lavado e purificado. Eu falo para você que ainda tá no muro o seguinte, antes de fazer afirmações, vem com tudo, pega tudo que você sabe e estuda, por favor, estuda as Escrituras. Antes de defender, antes de só ouvir um CD, antes de só ouvir um DVD de pregação, antes de ir correndo no YouTube pegar um pregador, estuda, por favor. Esse é o meu recado para você que ainda acha que a graça não é o que você está pensando. Estude. E assista os vídeos muito mais graça, aí que vai entender o que é graça. Se você Canal tá assistindo aqui agora, aí. ó, a gente já te dá umas boas-vindas, porque falar de herança é o papel de quem vive ela. E eu vivo. O que tem a ver a herança com isso? Ó, nós temos as heranças espirituais e as terrenas. Vamos imaginar que agora aqui na nossa frente tem uma folha gigante, Jones, né? Vamos imaginar que tem uma folha aqui. Vamos escrever algumas heranças espirituais que ganhamos. Vamos lá? Vocês conseguem dar alguns exemplos aí? Eu vou começar aqui, ó. Não precisamos aguardar a salvação mais. Ela já está em nós. É uma herança? Amém. Sim, é uma herança, porque a salvação já foi nos dada, né? É garantida, né? Fala mais uma aí, Lael. Não temos pecado. Não temos pecado. Mais uma, Joanes. Fomos resgatados do reino das trevas e transportados para o reino de luz do seu amor. Ulala! Maravilha. Eu digo mais uma, vencemos a carne é vencida, ela não nos domina mais. Outra herança, é ou não é? Isso. Vai lá, Lael, mais uma que a gente tomou posse. Fala aí também, não Jane, se existe você nenhuma lembrar. condenação sobre nós, né? Isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Oh, Jesus, né? tá, mais uma, mais uma. E outra coisa, né? Nós somos eleitos, predestinados, Sim. mais do que vencedores, Com toda sorte de bênção. Eita Isso. glória. E foi vencido qualquer dívida, não há mais tratado de dívida. Nem os sequer. Não Travou existe, na cruz a cedra que era contra nós. não existe 613 leis, Não. não existe mais. Hoje existe a lei do Espírito da vida, né? Que é essa que nos traz alegria, Ganhamos paz, amor, mais. longanimidade, Ó, ó, bondade, ó, ó. fidelidade, mansidão, Não vai domínio caber próprio. na folha, não vai caber na folha, Tem tá que ser vendo um aí? livro aí. Olha que tanto de bênção. Traz agora para a vida terrena. Que bênção que você tem? Vamos lá, ó. Deus cuida do seu alimentar, tá? Ele não vai deixar faltar. Ele cuida da sua saúde, são heranças, não é? Sim, com Amém. certeza. Ele cuida da sua geração posterior.
Normalmente, um eleito gera mais um eleito, que gera outro eleito. Ele está sempre suprindo todas as nossas necessidades. Ele multiplica a nossa sementeira, né? Multiplica a sementeira. Olha aí, gente. Tira a escravidão. Tenhamos para nós e para aqueles que necessitam. Lembrei de outra boa também. Estamos tranquilos. Ele livrou de todo medo. Arrancou fora todo medo. Não tem mais medo. Acabou. De nada. Eu tenho medo daquele vulto que passa atrás da parede do Bicho-papão. meu gente. Eu tenho medo daqueles barulhos que acontecem lá em cima. Meu Deus. Barulho. Ele tirou fora todo medo, toda culpa, toda dor, todo peso. Tudo ele fez melhor que a gente pode imaginar. E nós, esse tratado de herança foi assinado com o sangue de Jesus, e a partir daquela cruz para lá, tudo se fez pra novo. Cá, a partir da cruz para cá, tudo se fez novo. Paz. Ser herdeiro é aceitar o que Cristo fez e não copiar o que Jesus de Nazaré fez. É você ter tomado posse, assim, ele fez por mim, eu vivo o que ele fez por mim, né? Viva o melhor de Deus na tua vida, que se chama graça. Graça, o favor não merecido. Ela te basta. Não adianta você falar que tem a vida de eleito se não está passando aí pela história que as escrituras chamam de cartas de Paulo. Se você não está entendendo as cartas de Paulo ainda, não está tendo a vida de eleito ainda não. Não está tendo a vida de herdeiro. Agora, mudando de assunto, o quiz hoje vai ser especial. Vai nada, vou errar tudo. Laelzão aceitou participar do quiz, Joane. Já tô avisando que se eu acertar uma é milagre, viu? Porque minha memória não funciona pra nada. Eu vou fazer um teste. Eu prego bonitinho, tá tudo anotadinho. Eu vou fazer um teste hoje com a sua memória no quiz. Olha lá. Piorou. E o Joanes vai ser hoje invertido. É ele que vai ser a sua ajuda. Joanes, você não me ajuda pra você ver, não. Então, bora. Podemos ir lá então, Lael? Bora lá, mãe. Então, vamos lá fazer o quê? Não tem como fugir. Quiz com eleito. Roda aí. Belzonte, terra das Minas Gerais. Chega mais em Belzonte. Você já conhece Belzonte é grande, filho, não é pequeno não, é grande. E esse nosso fundo aqui ficou bacaninha, viu? Você não conhece Belo Horizonte ainda não? Vem cá, senhor. Aqui é Belzonte, nós estamos aqui em Serra, ó. Essa parte aqui é o bairro Serra. Aqui para baixo, ali embaixo é o centro, né? Afonso Pena descendo aqui. Lá embaixo é o Centrão. E por aí vai. Chega mais para conhecer Belzonte. Vem comer nosso pão de queijo. Praça da Bandeira aqui. Você conhece a comida mineira? Vem cá, meu amado. Vem conhecer nosso Belo Horizonte. E você não enrola não, Lael, que hoje nós vamos ficar aqui vendo o Belo Horizonte. Eu vou chamar o Joanes para me ajudar toda hora, viu? Aí, Joanes, já começou. Deixa eu chamar. Vem cá, me ajuda aí a responder. Estão na janela ali que eu vou pedir para me ajudar. Meu Deus do céu. Tá fugindo aí do assunto, deixa lá. Ele tá despistando. Não, eu combinei com aquele cara ali da janela ali, ó. Ele vai me dar vai levantar a plaquinha lá. Ele vai passar uma cola para mim. Ele vai bater a panela para ele. Você vem bater panela para mim. Se o Lael errar tudo, vocês botam a panela para fora que nós vamos gravar aqui de cima. Nós vamos gravar daqui, ó. Ô, pessoal, estamos aqui de volta com Quiz com Eleitos. O que é o Quiz com Eleitos? É um quadro onde a gente brinca de testar os conhecimentos. Certamente ninguém aqui vai saber tudo, né? Mas muito menos eu. Mas podemos brincar, né? E eu agradeço de coração, Lael, você ter aceitado o convite de participar. Eu sei que você é um cara mega, hiper inteligente também. Igual o irmão Joanes também. Então, estamos sempre Vocês aí. me vê pregando aí e acham que eu sou o cara mais intelejudo, vai achando pra vocês verem. Vou errar tudo, vocês vão ver. E você sabe que é modéstia, né? É modéstia. Modéstia. Eu sou ruim de memória mesmo. Depois eu conto pra vocês onde mora a diferença da inteligência. Depois eu conto. Laelzão, preparado, Laelzão? Vamos lá. Mas antes da gente acabar brincar... com esse negócio logo. Deixa eu pagar esse mico logo, que eu tenho que dar janta à minha filha daqui a pouco. Vamos brincar. Primeira pergunta no ar, Lael. Já tô avisando que eu vou errar tudo, viu? Eu não sei as perguntas e eu já tô... Sou ruim nesse negócio.
Minha memória Não é não funciona, nada, não. você vai curtir. A minha sobrinha Lavinha. Beijinho, minha sobrinha. Então, Laelzão, primeira pergunta, Lael. Considerando Romanos a Hebreus como cartas de Paulo, qual é a 10ª carta na ordem escrita? Joane, vem cá me Já ajudar. na primeira, não. Vou te dar as alternativas, senhor. Ó, Não, considerando que isso, considerando que de Romanos a Hebreus, né? Da primeira à última. Pensa aí. Qual é a 10ª? sei não, filho. Vou te dar as alternativas. Qual é ó. a 10ª carta? Considerando na ordem escrita na Bíblia, sacou? Ah. Escrita ali vou na saber ordem disso bíblica. não. Vamos lá. A. Tito. B. Tessalonicenses. C. Timóteo, 1 Timóteo. D. 2 Timóteo. Conta aí, 10. Só podia ter colocado Romanos, alguma coisa assim, pra mim já eliminar Não, de cara, eu né? não sou bom, ó. Romanos é a primeira, É. e vem Coríntios, Gálatas, Efésios, A 10ª, né? Repete. Letra A, Tito. Letra B, Tessalonicenses. Ele até levantou. Sei não, filho. Alguém Tessalonicenses. me passa a cola aí. Ô, C, Timóteo 1. Ou letra D, 2 Timóteo. as duas primeiras é o quê? Tessalonicenses? Não, letra A é Tito. Tito. Letra B, Tessalonicenses. Letra C, Timóteo. 1 Timóteo. Letra D, 2 Timóteo. Aí eu vou no chutômetro mesmo, que eu não sei não, filho. Eu não Você guardo tem esses uma ajuda negócios, do não. João. Se você quiser já usar agora, pode usar. Deixa pôr mais difícil. Então, eu sabia que ele ia entender, ele vai entender. Mas eu não sei não. Eu não Então, guardo. dá o chute. E esse negócio de enfiar lá, qual que é a 10ª carta, 29ª, vai saber. Mas Deixa quer eu ver que abrir. sabe? Me presta a Bíblia, por favor, que Quer eu vou ver? te falar agora qual Quer ver que que é. ele sabe? Olha só, danadinho, ó. Não sei não. Ó, no chutômetro, eu acho que é a 2ª de Timóteo. 2 de Timóteo. A 10ª você falou. Qual que é? Sem ser Timóteo, você falou qual? A 1 Timóteo é a C, 2 Timóteo é a letra D. Não, e as outras duas? A, Tito, letra B, Tessalonicenses. Pode ser também. Eu acho que se você jogar aí, eu coloquei tudo. Me ajuda aí? Eu coloquei tudo com T, eu acho que eu não. Eu não, mas Timóteo tá aí. Usa a mente, amigo. Usa a mente. Mas eu não guardo esse negócio. Você já- Por você isso já- que eu não queria participar do. Depois de Timóteo vem o que antes de Hebreu? Então, Lemão e Tito. isso, ó. Então. Ele te ajudou. Eu já tô Guilherme. eliminado Timóteo. Olha. Fica na letra C ou na letra D? A D é qual? 2 Timóteo. Aí eu vou na Timóteo. Primeiro ou segundo? Segundo, porque aí a 10ª, depois tem mais umas 4 cartinhas ali. Pra que Paulo escreveu só uma carta? Ele escreveu outro. Ô Paulo, se eu encontrar com você, eu vou te dar uma cadeirada, Paulo. Escrevendo esse monte de carta, filho. Toma jeito. A sua resposta está errada. Mas foi por uma, cara. Quase que acertou. 1 Timóteo. Se considerar que as duas fossem uma, você tinha Então. acertado. Não, mas eu tava em dúvida sim, porque eu pensei, 2 Timóteo tá mais próximo de No final, Hebreus, né? Então eu fui por esse raciocínio. Mas agora você não. Agora é bom que você já começou no pique, você já engajou. Agora vamos lá. Primeira errada, eu vou errar todas, viu? Já avisei. Pergunta número 2. Ai, tô até com medo. Deixa eu fazer, pode jogar o Pai Nosso aqui. Pai Nosso, que está A ilha de Patmos. A ilha de Patmos. Sim, Patmos. É uma pequena do Pato, ilha. a Ilha do Pato. Isso, é uma pequena ilha. Letra A, havaiana. Letra B, israelense. Letra C, romana. Letra D, grega. Nossa, filho do fim. Essa aí. Eu acho que eu não sabia essa. Não, mas realmente eu nunca tive essa curiosidade de saber João a Ilha na de Ilha de Patmos, de qual Patmos. nação pertencia.
Tá, Não, repete. Passa opções. A ilha de Patmos é uma pequena ilha. Alternativa A, havaiana. Não, Alternativa nada a B, ver. israelense. Também não. C, romana. D, grega. Eu tô em dúvida em romano e grego. É o caminho, é o caminho. Tô em dúvida entre Roma e Grécia, mas... É outro chute, né? Boa. O Jones tá ali ainda, cara. Você vai jogar... Pensando que Paulo foi... Paulo não. Pensando que João foi preso pelos romanos, então vou deduzir que é Roma. Ilha de Que é uma Roma. ilha... Não pode ser, não. É grega. Tem certeza? Se não for, eu vou lá agora, eu vou jogar uma bomba lá naquela ilha de Patmos e vou acabar com ela. Então eu vou falar aquela ilha do Lael. Filho, eu sou bravo. Você chuta então na alternativa D, grega. Chute, dá chute. A sua resposta está Se tiver errado, você vai botar um rock and roll aí pra mim. Não, ó. Se tiver certa, você vai... Exato! Acertei uma! Ali você ia pegar o espírito rapidinho. Bota lá um Metallica lá, bem rock and roll. Patmos é uma ilha grega do É grega. Dodecaneso, Nossa, do palavrão, Egeu hein? Meridional, situada a 55 quilômetros da costa SO da Turquia, no mar Egeu. Área total de 45 quilômetros quadrados, 3.047.000 habitantes nos dias de hoje. É uma curiosidade boa, né? Terceira pergunta, Nora. O cara da janela me ajudar Essa ali, é vou dar uma um curiosidade, Jones. Eu acho que agora ele vai te usar você, vai pedir a sua ajuda. Ó, eu já tô feliz porque eu achei que eu ia errar tudo. Já acertei uma, então já tô no Viu? lucro Te falei, já. ó. Já pode ir embora? Tchau. Ainda não, calma aí. Quantas vezes está citada a palavra fé na Bíblia? Agora é pelo chute, mas eu prometo que te ajudei na escolha do chute. Quantas Nunca vou vezes saber tem a um palavra negócio fé na Bíblia? Você de casa sabe quantas vezes? Ai, Alternativa A, 247. Não faço a mínima ideia. Não, perdão. Alternativa A, 847. Alternativa B, 300 vezes. Alternativa C, 248. Alternativa D, 100 vezes. Quantos que você imagina aí? 800, 300, 200, 100. 800, 200, 300 e 100? O certo é, ó, letra A, 847 vezes. Tá, entendi. Alternativa B, 300 vezes. Alternativa C, 248. Alternativa D, 100. Presta o celular que eu vou pegar o Google ali rapidinho. O Jones pode te ajudar, você tem a chance dele aí ainda. Eu não faço a mínima ideia, eu vou chutar também. Eu tô em dúvida entre 100 ou 300, que eu acho que não é muita que vai ter fé na Bíblia. Eu vou te dar uma ajuda. O apresentador tá... Eu fiz isso na vez do Jones e acho que eu ainda não consegui ajudar. Alguém pode me ajudar, por favor? C. Nos comentários aí, Ó, vocês estão na Praça da Bandeira aqui, perto da Praça do Papa aqui, de repente eu vou conseguir uma ajuda. Eu vou eliminar a letra B. Não é 300. Tá entre 847, 248 e 100 vezes. Então vamos chutar 248. Boa, pode ter sido. É um número considerante, né? Porque 14 cartas não teria eu acho que 800 é muito pra Bíblia, porque a lei não era baseada na fé, então não se fala muito em fé nos livros da lei. Boa lá. Então 800 eu não chutaria não. Então vão 240. Boa. A sua resposta está Deixa eu esconder aqui. Deixa eu esconder. Tem câmera lenta agora. Se tiver certo, bota o rock and roll, hein? Exata! Rock and roll! Exata! Boa!
Então, 248 vezes. Nossa, 247 vezes no Novo Testamento foi no chute. e uma Não. única vez no Antigo Testamento, ali no livro de Abacuque. Uma Tinha que ter vez só. Bacuque, né? Sei. Totalizando 248 vezes. Lael fez aí o seu segundo ponto. Nossa, achei que não ia acertar nada, filho. Você gosta muito de rock and roll, Lael? Logo. Você sabia que eu achava o sinal assim que eles faziam muito Não, estranho? esse capeta, né? Eu aprendi que na língua de Libras, quando você vai falar com uma pessoa que não ouve e não fala, é eu te amo, cara. Sim, eu te amo. E eu não sabia. I love eu you, chuchu. aprendi com a minha esposa, que sabe, ela faz também um pouquinho, a Priscila, e ela sabe, ela me ensinou isso aqui, aí eu te amo, Ah. cara. Que bacana, hein? Quarta pergunta pra você, Lael. Pergunta de rock que é mais fácil. Olha, Depois, quadrinhos. Tô brincando. O livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses. 1 e 2. Aí eu voltando com eles aí. Foram escritos nos anos 60. É a alternativa A. 50. Eu não sei, não tava lá. Vou falar igual o Alternativa Chaves, eu não sei, não tava lá. 70, alternativa C. 80, alternativa D. É, eu já até preguei, falei várias vezes sobre isso, já mostrei. Eu sempre gosto de citar as referências. Você não tá prestando atenção. Só que eu não lembro. Eu vou não te lembro. ajudar de novo. Vai lá. O livro de Tessalonicenses 1 e 2. Foi Ah. escrito nos anos, alternativa A, 60. Alternativa B, 50. Alternativa C, 70. E alternativa D, 80. 80 não. Isso aí você de casa sabe? Você de casa sabe que ano foi escrito? Estou em dúvida entre 60 e 50. Acho que é um dos dois. 60 ou 50. Eu não lembro, eu sempre prego, eu gosto de mostrar as referências, mas a minha memória não funciona não, filho. O H tá precisando trocar. É o, como é que chama? Deu A pau. memória interna. Memória interna já deu pau. O Joane está aí, você não usa a ajuda dele ainda não. E a quarta foi Ô, Joane, boa. você sabe essa, Joane? Me ajuda aí, Joane. Me ajuda aí. Você vai ajudar o Jones então? Podemos? Aí eu tô com medo de vir uma mais difícil, mas eu acho um Wyson. Essa é fácil. Ah, mas eu não guardo isso não, Jones. Esses detalhezinhos. Eu já tenho que guardar tanta coisa. Mas então, não tem ninguém Você pra tá me na ajudar. dúvida na letra A e na letra B. 50 ou 60? Vou chutar. Acho que é 50. Fica nessa? Eu tô em dúvida entre 50 e 60, mas vai no chute. 50. A sua resposta está Se tiver certo, tem rock and roll. Nos anos 50, carta de Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, na época que era pertencente da província da Macedônia, no Império Romano. Que gostoso, eu tô gostando desse quadro porque eu tô aprendendo. Rapaz, achei que eu não ia acertar nada. Eu falei com você, cara. E as perguntas parecem difíceis, mas depois que a gente aprende, a gente grava e não esquece mais, né? Quinta pergunta, Laelzão. Quinta pergunta no ar. Vamos lá. E por isso, é um versículo. E por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança da vida eterna. A herança eterna. Carta aos... Alternativa A, Romanos. Alternativa B, Hebreus. Alternativa C, Gálatas. Alternativa D, Efésios. O versículo, e por isso é mediador de um novo testamento. Paulo falava de Cristo. Ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento.
os chamados recebam a promessa da herança eterna. Eita. Lembra que eu falei que ia brincar com a sua memória? Pois é. Vou te dar uma dica, cara. Eu não sou bonzinho assim não, mas como eu gosto muito dele, eu sei, você Eu acho que é falou Hebreus. sobre isso na sua última reunião. Não, mas não precisava nem dar essa dica, Eu não. sabia, eu ia é brincar Hebreus. com a sua memória, é Hebreus. verdade. Eu A preguei sobre sua isso. resposta está Hebreus capítulo 9, ele é por volta do verso 14. boa, parabéns, exata! Te falei que você não é ruim de memória. Você não é ruim de memória. Coloca Elvis Presley aí. Depois você Ou então assistam. coloca Kiss, coloca Fred Mercury, coloca a galera toda aí. A gente pode escutar a música que quiser, Lael? Explica pro pessoal aí. Não tem... a religião que inventa que não pode escutar determinado... Não, eles falam que o rock é do capeta. Aonde está escrito isso na Bíblia, por favor? Fala igual aquele cara lá, por favor. Você concorda, Jorge? Não com tem. isso? Agora, O rock- você pode escutar qualquer ritmo de música. O que vai determinar se é saudável para você ou não escutar é a letra da música. Isso. Né? Mas o Fred Mercury, ele fez isso, aquilo, um exemplo. Mas o que ele fez lá na vida dele foi problema dele lá. O importante, o que a gente está julgando é que ele tinha um talento enorme para música e cantava um rock and roll de primeira ou qualquer outro, né? Enfim, então tem... Fala, Jorge. Uma curiosidade, né? O rock é o único ritmo que nasceu dentro das chamadas igrejas. Exatamente. Aqui, ó, cadeirada no seio, ó. Nasceu dentro da igreja. Os demais nasceram nos bares e cabarés. Essa aí doeu no meu estômago. Quem falar que rock é do capiroto tem que examinar onde Aqui pro nasceu o cê, rock. velho! Ih, Rock and roll na veia. Eita, agora que pegou aí Elvis na Presley. agulha. Vamos lá. Sexta pergunta. Eu errei só uma até agora. Você tá aí. Ih, eu achei que eu ia errar tudo. Sexta pergunta. Nossa. Tcharararã. É a última? É. Qual a sequência correta de acordo com as escrituras? Letra A. Segue assim: Tito, Tiago e Hebreus? Ou alternativa B: Hebreus, Tiago e João? Não. C. Coríntios, Gálatas e Tito? Ou D. Efésios, Filipenses e Colossenses? Se quiser eu repito, tá? Porque os Pera aí. nomes é muito... Antes de você responder, eu A tenho última, letra mais D. uma mensagem, mais uma Eu imagem. acho. Antes de você responder, tem mais uma imagem pra gente ver. Amor da minha vida, Edivânia, minha Ed. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles falam, né, Te que amo, meu amor. é o Brasil, eu acho que é o único, se tiver deve ter poucos aí, que tem essa cultura de casamento, né, cara? De cartório. Sim, felizmente. Né? Vem pra nossa segurança, né? A gente É. entende. E em graça participamos disso da mesma forma, né? Sim. Não tem nada de errado casar no cartório, né? Existem leis que favorecem, né? O casal ali casado no cartório, então nada de Inclusive, o errado. único casamento legítimo é o cartório. Exatamente. Os outros é Segundo a lei, né? formalidade e tradições. O errado é casar dentro da religião e pedir a bênção do padre ou do pastor. Isso aí não existe. Como né? se eles fossem contadores Isso da aí não bênção, né? existe, não. Isso aí é errado. Então lá eu tenho uma proposta para você. Nada nos impede então de termos uma vida a dois segundo o cartório. Não que ele seja o checkmate de Deus, mas que é aprovado, né? Casar no cartório. E o que você tem me dizer dessa foto aí? A Ivana é o amor da minha vida que eu sempre desejei de ter ao meu lado. Tinha perdido ela no passado, mas o Senhor, né, me proporcionou que a gente pudesse se encontrar. Esse amor foi resgatado e hoje nós estamos vivendo os melhores dias de nossas vidas. Então olha ali pra câmera. Sim. E diga pra ela o tanto que você o ama em rede nacional, pra gente Nossa. saber. Edivane, meu amor, eu te amo intensamente. É um amor que não se explica, que não se mede.
Amor que não se Amor que não se mede. que não se repete. Exatamente. Te amo demais, meu amor. Então, já que você falou que apoia, né, o casamento é uma coisa apoiável, segundo o evangelho que nós vivemos, Sim. o programa Muito Mais Graça te proporciona um pequeno desafio, Laelza. Se você teria coragem de pedi-la em casamento agora. Ai, ai, ai. Ei, vai marcar o programa 11º. Será? Eita, você topa, você topa. Tchananã, música de amor. O coração tá assim, ó. Música de amor no ar. E aí, você topa? A gente liga pra ela aqui agora e você vai falar com ela que está ao vivo no programa. Digita o número dela aqui. Vamos lá. Vamos ligar pra ela. Vamos ver. A gente vai conseguir primeiramente encontrar ela, né? Que eu não combinei nada com Lael, não combinei nada com ela. Vai ser uma chamada de surpresa para tantos os dois. Vamos ver então. Acho que eu vou levar um não em rede nacional. Vamos ligar para ela. Vamos ver se ela. Nós estamos ligando nela aqui. Alô? Edivânia? Quem tá falando é o Bruno. Tudo ótimo, você está participando agora do Muito Mais Graça. Nós estamos te ligando aqui num momento único para o programa. Eu estou aqui na frente com o Lael Azevedo. Oi, amor, tudo bem? Eu tô bem, e você? Saudade. O desafio foi lançado aqui, ó, em rede internacional. Essa é boa, internacional. E o desafio foi lançado para o Lael. Está nas mãos dele agora. Música de amor no ar. Queridinho. Oi, amor. Eu sou ruim nas palavras. Pra você ver, fazer pagar mico em rede internacional. Vamos lá, vamos lá. Oi, amor, tudo bem? Amor, eu sou muito ruim com as palavras, mas eu quero te dizer que você é a mulher da minha vida, a mulher que eu sempre desejei ter ao meu lado, que eu, mesmo antes da gente se conhecer, apesar que a gente se conheceu perto um do outro, dentro do mesmo bairro e quase que na mesma rua, mas a gente não sabia que a gente estava próximo, não se conhecia, só anos depois de você. Mas você sempre foi a mulher que eu desejei ter na minha vida, desde que eu me entendo por gente. Quero te fazer uma pergunta. Você quer casar comigo? Culpa do Bruninho, viu? Eu sou testemunho, viu? Ela aceitou! Rock and roll! Yes! Ela aceitou! Que bom que você aceitou. Aí eu imagino que ele vai agora à toa. Vou. Escuta. Ai. A Ed é uma pessoa maravilhosa, Edivânia. Ela é uma pessoa muito amigona mesmo. Poucos dias que eu a conheço, é uma mulher maravilhosa. Vai combinar certinho o restante de tempo. Que seja 30, 50, 80, 100 anos. Mas Amém. será os melhores 100 anos da vida de vocês juntos. Vocês combinam e parabéns! Uhul! Te amo, meu amor. Ai, viva a gente! Viva! Edivânia, obrigado. Obrigado. Ó, então amanhã nós vamos no cartório marcar, viu? Que delícia, marcou. Vamos sim. Vamos amanhã marcar e pronto. Marcou vamos muito. sim, amor. Graça. Estarei lá cheio de amor.
Amém, Lindo. amém. Te amo, viu, meu amor? Edivânia, Ai, muito oi. obrigado, viu, por ter atendido a ligação, por ter participado conosco. Não canso de dizer. E por ter aceitado o pedido do Lael também, né? Ah, Ter ficado a noite toda obrigado. consolando ela aqui. Achei que eu ia levar um não em rede nacional aqui, graças a Deus, ele levou sim. Muito obrigado, tá bom, Edivânia? Nada, foi um prazer participar, ouvir. Que coisas tão bonitas, né? Tão belas. Que bom, que bom. Um beijão no coração. A gente vai gravar esse casamento Eita glória. e passar aqui no programa Os Nossa, Bastidores. sério que você vai fazer isso? Obrigado, Ed, pelo carinho, viu? Te amo. Te amo, um beijo enorme no seu coração. Palmas! Muito mais graça. Muito mais. Que lindo! Palma O amor pro está- Laelzão. O amor está no ar. Herança de Deus é família também, Amém. meu amigo, não é? Amém. Herança terrena, família, Vocês me gerar deixou sem filhos. graça aqui. Que lindo, amei isso. Muito obrigado por ter aceitado. Agora a é só brincadeira. acertar a sexta pergunta. Não refrescou não, hein? Não, agora não precisa ser essa pergunta. Esquece, quer nem saber de ser essa pergunta, não. Agora você vai acertar com mais felicidade ainda, né? Obrigado, Ai, ai. viu, Nico, por você ter deixado a gente brincar com algo que é tão sério, mas de fato ficou a coisa mais linda de se ver. Porque a gente não vê mais isso hoje, né, Jones? Não se vê mais isso. Então, vamos à resposta da sexta pergunta. Ai, ai, Qual ai. a sequência correta? Não é Letra pelo- A, Tito, Tiago e Hebreus. Letra B, Hebreus, Tiago e João. Coríntios, Gálatas e Tito. Efésios, Filipenses e Colossenses. Alternativa D. Qual que é a terceira? Coríntios, Gálatas e Tito. Ou Efésios, É a alternativa D, com certeza. Efésios, chutômetro. Filipenses e Colossenses. É. É no chutômetro, mas de todas aí eu acho que a mais certa é essa. Vem cá, Jones. Chega mais, Jones Sena. Chega mais. Jones Sena, eu vou falar para todo o Brasil ouvir agora. Eu quero Jones em todos os programas agora. Eita O que glória. eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida, Jones? Você Se vira nos 30, viu? Ô, meu pai do céu. Eu tenho certeza, porque quando nós bolamos o programa, a gente não definiu que seria nós, mas seria quem amasse essa proposta, sabe? Então tá aí o convite aberto para você, tá bom, Amém. Jones? É sempre que a gente puder, a gente estará aqui, né? Amém. Com vocês e não vou dizer todos, porque temos que dar oportunidade também a outros Sim, irmãos aí, com né? certeza, Tem alguns verdade. irmãos que eu quero ver aqui ainda, viu? Irmão que tem Vem encontrar compartilhado com a gente aqui, né? Vem Sim. encontrar com você também, uai. Pode vir também participar desse programa. Isso mesmo, pode vir participar que vamos estar aqui. O convite está aberto a todos vocês. Ô, Lael, Bruno, oi. eu acho que o Lael acertou de novo. Será? É, eu também, é essa. Acertou, A sua resposta final. Rock and roll. Resposta final, hein? Se o Lael acertar ele acertou 5. Vai entrar pro ranking 5. Ah, danado. A sua resposta está Tem que errar A tudo, ordem mano. corretinha, segundo a Essa aí não tinha bíblica. como errar, não, né? Essa aí era pá. Tem uma pastinha. Segundo a Bíblia brasileira, a ordem correta é Efésios, Filipenses e Colossenses. Amém. Obrigado, Laelzão, por ter Obrigado. participado conosco desse quiz. Tenho certeza que depois você vai assistir o vídeo e vai se divertir de novo. Pessoal de Amém. casa, a gente termina hoje o programa. Terminando agora. Acabou. Mas entendemos, Brasil, somos o fruto de todo o sacrifício que Jesus passou. Somos a herança. Não olhe com os olhos da carne, senão você só vai ver carne. Exatamente. Mas olhe com os olhos iluminados. Obrigado pela sua participação, de verdade. Eu amo Eu que quando agradeço, você foi um vem. prazer estar com vocês de novo. Aliás, estar com vocês dois aqui e com os outros convidados, para mim é muita honra. Amém, Muito amém. obrigado, viu, meu Jones? Pode aproveitar e mandar um abraço.
Olha, eu quero mandar um abraço especial, né, para o casal que está sempre acompanhando o programa Muito Mais Graça. A irmã Cida e seu esposo Dida, lá do Monte Castelo, Contagem. Cida, E para todos os irmãos, né, que têm também assistido o nosso programa, que eu tenho mandado e tem dado retorno. O irmão Aguinaldo aí no Novo Riacho. Abraço! Eita glória. E os demais irmãos que eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas que está aqui no meu coração. Um abração para todos. Abraço, beijo para os dois amados aí, a Cida, a irmã Cida e o irmão Dida. Abraço da equipe Muito Mais Graça. Vem depois conhecer o nosso estúdio aqui, conhecer o nosso programa, né, Leozão? Com certeza. Vai mandar abraço, vai mandar beijo, Léo? Hoje já mandou beijo demais, né? Abraço a todos os abençoados eleitos, a Igreja do Senhor. E uma rosa para meu amor. Eita! Eu deixo um abraço também. Eu mando um abraço também pro irmão Adeilton aí do Rio de Janeiro. É o próximo que vai estar conosco também. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma live com ele pra gente conseguir conversar um pouco sobre essa graça maravilhosa. E para todos vocês, Brasil, dona de casa, você que estava trabalhando agora, escutando Muito Mais Graça, você que parou na sua sala e assistiu, ó, beijo no seu coração. E a gente sabe que onde tem um eleito, tem muito mais graça. Tchau, Brasil! Muito mais graça.